Saudações amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos e peço que assistam ao vídeo até o final e se gostarem deixe o like para ajudar na divulgação do canal. Para aqueles que quiserem tornar-se membro e ajudar na criação de mais conteúdo, poderão clicar no botãozinho logo abaixo Seja Membro. É baratinho e pode cancelar a qualquer momento. Amigos e amigas, estamos em um momento delicado. Há diversos indícios que mostram que vivemos um momento único na história da humanidade. Os sinais estão por toda parte de que algo muito sério está para acontecer e que irá mudar tudo que conhecemos. Devemos observar seriamente e nos colocarmos em movimento para atuar objetivamente em nossa mudança interna enquanto nos resta tempo. Devemos aproveitar essa oportunidade única para o nosso desenvolvimento espiritual e buscar de uma vez por todas o protagonismo da nossa própria vida. Quando alcançarmos esse objetivo, nos libertaremos do cabresto que conduz grande parte da coletividade para o abate, como em uma grande manada de bois. Quando digo que devemos, eu mesmo me incluo, pois não me considero ainda um Consciências Livres, pois também tenho meus hábitos. Contudo, estou no processo de despertar como muitos de vocês. Somos companheiros de jornada. E por que disse isso tudo antes de começar mais uma análise profética? Porque Parravtini nos alertou sobre o momento que estamos vivendo em uma profecia de 1971. Vamos ver mais um desenho profético revelado pelo Nostradamus argentino Benjamin Solari Parravtini. Vimos anteriormente uma série de 3 vídeos relacionados aos 3 fumos, as profecias das 3 fumaças. Recomendo que assistam os vídeos em questão que estão disponíveis nos cards acima. Parravtini nos revela mais detalhes sobre esse evento e nos mostra que o momento que estamos corresponde à linha de tempo profética discutida aqui no canal. As horas 10, 11 e 12 possivelmente corresponde aos últimos 44 anos dessa civilização. Agora, nunca é demais repetir que isso tudo que falamos aqui são conjecturas, trata-se de probabilidade e não fatalidade. Por isso coloco sempre as palavras possivelmente, supostamente, etc. Eu espero sempre que tenhamos mais tempo, que esses cataclismos fiquem aí em um futuro bem distante. Dito isso, vamos lá. Abre aspas. A forte nevasca de verborragia inculta da deformação idiomática do mundo, como epítetos vulgares que confortam o novo, em suas mudanças penetram no íntimo do ser que diz e que disse. Eles negam valores que eram admirados, riem da linguagem em todas as línguas e fabricam estupidamente apelidos que acreditam que durarão e durarão para eles em suas sublimes criações aplaudidas. A mediocridade que usava seu cetro no início da 10ª hora reinará até a grande fumaça, e o grito então será a confusão e o colapso, e então, Profecia de 1971. Talvez essa profecia não faça muito sentido para alguns, mas fará em breve, pois iremos destrinchá-la tintim por tintim. Primeiro vamos ver o desenho profético. Podemos ver os tradicionais santos, com as suas evidentes auréolas, observando com espanto. É sempre como se essas figuras estivessem observando o que é feito aqui embaixo, no plano físico. Uma dessas figuras tem escrito as letras O e M, que significa Ordem Magna. Já vimos o que significa essa expressão trazida aí por Parravtini em outro vídeo, que vocês poderão conferir posteriormente acessando o link que está na descrição desse vídeo. Mas em suma, Ordem Magna seria a ordem por trás da administração do mundo após os grandes eventos. Ele seria regido por uma ordem maior, ou seja,
pelo próprio Cristo. Ao lado temos uma outra figura. Essa figura tem um aspecto reptiliano, algo que também é recorrente nas psicografias de Parravitini. Muitas vezes ele recorre à serpente ou mesmo a figuras humanoides com aparência reptiliana para representar algo negativo. Perceba que essa figura tem um objeto pontiagudo que atravessa o cartão, com a palavra escrita decir, que significa dizer, falar, comunicar-se, usar a palavra. Ao fazer isso, Parravitini nos sugere que a faculdade de falar foi corrompida por essa figura em questão. E isso fica claro quando associamos a imagem com o texto profético. Há palavras no texto que são pouco usuais e foi preciso que recorresse ao dicionário para descobrir o significado. Vamos ver. Na primeira parte é dito o seguinte: a forte nevasca de verborragia inculta da deformação idiomática do mundo, com epitetos vulgares que confortam o novo com suas mudanças, penetra no íntimo do ser que diz e que disse. E então Parravitini nos diz que o mundo foi atingido por uma nevasca, abre aspas, verborrágica inculta. A palavra verborrágica significa algo como uma necessidade excessiva de falar, comum em certos doentes mentais. O mundo teria sido tomado por epitetos vulgares. Epiteto seria uma espécie de apelido ou uma gíria, uma forma de se referir a alguém. Por exemplo, Raul Seixas era conhecido como um maluco beleza. E ele nos diz que isso subjuga e conforta o novo, ou seja, os jovens. E essas mudanças penetram no íntimo do ser que se expressa dessa forma. No trecho seguinte é dito o seguinte: eles negam valores que eram admirados, riem da linguagem em todas as línguas e fabricam estupidamente apelidos que acreditam que durarão e durarão para eles em suas sublimes criações aplaudidas. Aqui fica claro que essas deturpações vão além da linguagem, entra na moda, nas artes, na cultura de um modo geral, enfim, em todas as formas de comunicação. É óbvio, pois nós não nos comunicamos somente por palavras. A roupa comunica, a música comunica, enfim. Hoje em dia, a comunicação está nas palmas das nossas mãos e é possível produzir um meme aqui e chegar em questão de poucos segundos ao outro lado do mundo. Por isso que é dito que valores que eram admirados serão negados em todas as línguas. É um fenômeno mundial e Parravitini nos alerta que essas sublimes criações serão aplaudidas e irão durar por um certo tempo. E o trecho seguinte é revelador. Vejamos. A mediocridade que usava seu cetro no início da 10ª hora reinará até a grande fumaça e o grito. Então será a confusão e o colapso, e então on. Nesse trecho nos é revelado que a mediocridade, ou seja, as pessoas de pouca qualidade moral, aqueles que fazem piadas com a desgraça alheia, somente para conseguirem mais curtidas, aquelas figuras de grande expressão popular, famosas por qualidades questionáveis, os ídolos dos tolos, aqueles que têm grande capacidade de arrebatar multidões, seja em qualquer aspecto social, perderá o seu cetro, ou seja, seu poder após a grande fumaça. Claro que o poder dessas figuras está na atenção que cada um dá para eles, ou seja, é opcional, não imposto. Parravitini nos revela que eles reinarão a partir do início da 10ª hora. Lembrando que a 10ª hora, segundo os nossos estudos, começou em 2010, justamente nessa época que as redes sociais tornaram-se globais, com a popularização da internet, e com isso a subversão moral tornou-se mais abrangente. Isso irá durar até a chegada da última fumaça, ou seja, a grande fumaça, que poderá ser a terceira etapa da primeira fumaça, possivelmente a última grande guerra explicada no último vídeo. Após isso, vem o grito,
a confusão, o colapso e então ON. Amigos e amigas, espero que todos vocês entendam que não trago essas previsões com o intuito de assustar ou ganhar cliques. Assim como Jesus, que também profetizou muitas coisas, não tinha como objetivo amedrontar e sim preparar. Essas previsões têm que servir com esse objetivo. Devemos escutá-las e usá-las com sabedoria para fazer uma preparação interna, que cabe a cada um de vocês escolher o caminho e como fazer, seja por livros, meditação, oração ou tudo isso junto. Cada um com seu próprio caminho. Agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Vamos continuar conversando nos comentários, que é uma troca, uma interpretação, ela não está fechada. Eu represento apenas um ponto de vista. Gostaria de saber o de vocês, o que vocês acham. Bom, é isso. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Lembrando, para aqueles que quiserem e puderem ajudar, poderão tornar-se membro clicando no botãozinho logo abaixo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. E é isso. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!